E aí, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Olha só, espero que a partir de agora eu tenha conseguido colocar na cabeça de vocês boa parte da importância de se ler bem a Bíblia e da dimensão de todas as coisas que você precisa saber. Eu quero que nesse momento do curso sua cabeça esteja ampliada e você fala, nossa, são tantas coisas, mas não que isso te desanime, mas que isso te desafie a mergulhar mais na palavra de Deus, nas ferramentas e nos princípios. Falando em princípio, essa é a aula de agora e as próximas duas eu vou falar um pouco sobre os princípios que regem a interpretação bíblica. Depois de você ter feito a exegese, ter buscado o contexto histórico do texto que você está lendo, depois de você ter lido com cuidado o texto e pensado no contexto literário, tanto no local que está inserido o texto, como o conteúdo do texto com as ferramentas, agora a gente vai trazer para a interpretação nos dias de hoje. A gente vai falar sobre os princípios da interpretação bíblica. São princípios que ao longo da história da igreja foram levantados como bom senso para se ler a Bíblia, ou o que se espera de um cristão ao se aproximar da Bíblia. Depois da Reforma, no século XVI, o cristão entendeu que tinha a responsabilidade e o dever de ler a palavra de Deus dele mesmo e entender a vontade de Deus que foi revelada na Escritura. A partir do século XVI, a palavra de Deus, a Bíblia, foi traduzida para todas as línguas possíveis e chegou no português. Assim, não é dever do seu pastor, do bispo, do líder seu religioso ler, entender e interpretar a Bíblia para você. É seu dever fazer isso. Então, ao longo da história, a igreja foi levantando princípios bíblicos para que a gente possa ler melhor as Escrituras. Eu vou usar como base das minhas próximas aulas um livro que é do clássico do Walter Erikson, Princípios da Interpretação da Bíblia, que ele escreveu em 1978 e que rege até hoje as grandes interpretações, as aulas de hermenêutica. Foi traduzido para o português em 97 pela Mundo Cristão. Ele, em sua obra, fala sobre princípios gramaticais, princípios históricos, princípios teológicos, mas hoje eu vou falar sobre os princípios gerais. São 9 princípios gerais. Como eu sempre falo, às vezes você pode pensar, nossa, esse princípio que você está falando, Marcos, é tão básico, é tão elementar. Só que a gente não pode pressupor que todo cristão ou que todo mundo vai ter bom senso ao ler a palavra de Deus. Então, muitos desses princípios são basilares mesmos, não são regras para impor sobre você. São princípios de bom senso quando você está lendo alguma coisa ou a palavra de Deus, que são princípios bíblicos e espirituais. Princípio número 1 para uma boa leitura. A Bíblia tem autoridade máxima. João 7,17 diz o seguinte: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Ao longo da caminhada cristã, você vai perceber o seguinte: nós temos 3 pilares de autoridade na nossa vida. O primeiro pilar é a igreja, a tradição, os usos e costumes, como a igreja se reuniu e interpretou a própria Escritura. E essa é uma autoridade muito importante. Foi levada ao longo do tempo como a autoridade máxima pela igreja. Por muito tempo a igreja cristã, católica, porque todos nós estávamos no catolicismo até a Reforma Protestante, era a autoridade máxima na interpretação da Bíblia. Era tanta autoridade que era mais do que a Bíblia. O problema é que ao longo dos séculos foi se colocando coisas novas que a Bíblia não continha e que na verdade a Bíblia nunca falou. Por exemplo, a santidade de Maria, mãe de Jesus. A Igreja Católica fala que ela não cometeu pecado na vida. A Bíblia fala que ela era uma mulher normal, uma mulher como todas as outras. Tinham vários atributos, era bendita entre as mulheres, porque ela teve o privilégio de ser mãe de Jesus, ela era corajosa, ela conseguiu educar na medida do possível. Provavelmente ela era analfabeta, porque só os homens sabiam ler, mas ela conseguiu educar e acompanhar Jesus em todo o seu ministério. Era uma mulher extraordinária, mas
ela era humana quanto eu e você, ela era tão santa quanto todos os outros santos da Bíblia e como eu e você quando estamos em Cristo Jesus. Se você pegar a sua Bíblia e ir em algum padre e algum bispo católico e falar, não contém na Bíblia esse negócio que Maria não pecou, o padre vai falar, mas e o que tem? Algum concílio da Igreja Católica declarou que ela era santa e que por isso a tradição da Igreja tem tanta autoridade quanto a Bíblia. Mas os princípios de interpretação ao longo da história protestante vai dizer o seguinte, em último caso, quem tem autoridade é a palavra de Deus. O outro pilar de autoridade é a razão. Você sempre busca a razão, é óbvio isso, para ler as escrituras e viver sua vida de fé. Então, tudo que foge à razão é confrontado para nós, porque nós aprendemos a viver raciocinando tudo que aprendemos. Mas ao longo dos últimos séculos, o que não cabia na razão era descartado na fé cristã, principalmente pelos liberais. Vou dar um exemplo. Os milagres de Jesus não eram considerados racionais, porque não são racionais, são milagres, são sobrenaturais. E aí, ao longo da história, alguns teólogos decidiram ficar com a razão e não com o depoimento bíblico. Algumas formas de você ficar com a razão e não com o depoimento bíblico é você colocar que os milagres todos narrados na Bíblia era apenas um estilo de linguagem, uma fé mitológica dos autores bíblicos e que na verdade nada aconteceu. Jesus nunca andou sobre as águas, a Maria nunca foi uma virgem e alguns milagres que são basilares na nossa fé, como a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Eles colocam que na verdade Jesus ressuscitou no coração dos discípulos e que é só isso que importa na tua vida, se Jesus ressuscitar no teu coração, porque na verdade ele nunca ressuscitou de fato. Por isso eu volto que o princípio da interpretação bíblica é que a Bíblia, no final das contas, tem autoridade máxima. Todos os três pilares são importantes para viver uma vida cristã. A tradição da igreja, a autoridade da igreja, a razão, o que você entende, a nossa fé é racional, ela às vezes é suprarracional, acima da razão, mas ela não deixa de ser racional. Mas quem tem a palavra final, sempre que houver algum conflito, é a palavra de Deus. Esse é o primeiro princípio. A Bíblia é a autoridade. Segundo princípio, a Bíblia é seu intérprete. A Escritura explica melhor a Escritura. Se a Bíblia é inspirada por Deus, e a gente já passou dessa parte, é óbvio que o princípio ela não vai ser contraditória, porque ela tem a mesma fonte. Mesmo tendo vários autores diferentes, vários escritores, mais de 40, ela tem a mesma fonte, que é a inspiração divina. Então, na grande maioria das vezes, ela não vai se contradizer. É lógico que às vezes a gente tem ideias paradoxais que subexistem na revelação divina, mas na grande parte elas têm que se encaixar uma na outra, porque é o mesmo Deus se revelando em Cristo Jesus para mim e para você. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas existem algumas prioridades que você coloca na frente uma da outra. Primeira comparação de Bíblia interpreta a Bíblia é quando você pega um texto e compara com um outro texto do mesmo autor. Isso na teologia se chama teologia bíblica. Então, por exemplo, você pega um texto de Paulo, e que pode ser um texto polêmico, Paulo falando sobre as mulheres, como elas devem se comportar, e aí você pega o mesmo autor e vê o que ele está falando em outras cartas, né? Você pode, por exemplo, se tiver no Antigo Testamento, ver o que o Pentateuco todo fala, porque todos são considerados autoria de Moisés, são textos mosaicos. Então, ali você compara livro do Pentateuco com livro do Pentateuco, porque tem o mesmo autor. Cartas paulinas, também a mesma coisa, você compara ali uns com os outros. Depois você chega no contexto dos mesmos leitores, já que às vezes a gente não consegue com os mesmos autores, você compara com os mesmos leitores, que é, por exemplo, isso funciona melhor no Antigo Testamento. Então você compara livros dos mesmos períodos no Antigo Testamento, proféticos, junto com outros, para você entender melhor o que Deus está falando. Se é pré-exílico, se é no exílio, se é pós-exílico. E por último, você compara o seu texto
para interpretar na mesma aliança, antes de ir para uma outra aliança. Se o texto é do Novo Testamento, vê o que o Novo Testamento todo está falando sobre esse assunto e depois você dá uma visitada no Antigo Testamento, porque vai dar base para você entender aqui. A mesma coisa se o texto for do Antigo Testamento, Bíblia interpreta a Bíblia. Então vê o que o Antigo Testamento fala todo, o que o povo de Israel está falando, e depois você vai o que o Novo Testamento fala a respeito disso. Nunca faça uma teologia ou tire uma conclusão sem entender o que a Bíblia está falando. Primeiro pelos textos do mesmo autor, depois comparando o mesmo público, o que ele recebeu da palavra de Deus, e por último entendendo que a aliança, se a nova aliança está falando sobre isso e o que falou na antiga aliança. É importante você sempre fazer esse caminho para entender melhor, porque Bíblia interpreta a própria Bíblia. 3. A fé salvadora e o Espírito Santo são necessários para compreendermos e interpretarmos bem a Escritura. Paulo vai falar muito sobre o homem natural e o homem espiritual e como coisas que só o homem espiritual, só o homem que foi salvo ou que nasceu do alto, como diria Jesus no Evangelho de João, pode entender coisas da palavra de Deus, da revelação. 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Paulo está dando um princípio importante aqui. Ele está dizendo, se você não é um ser humano espiritual, é apenas natural, você vai achar loucura o que a palavra de Deus está ensinando, e você acaba não entendendo direito os princípios bíblicos. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 Coríntios 4:4. De novo, Paulo falando de uma cegueira de quem não é nascido do alto. E em 1 Coríntios 2:12, ele complementa essa sabedoria dizendo: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então esse discernimento espiritual só tem quem tem o Espírito de Deus, e só tem o Espírito de Deus quem é nascido de novo. Não foi só Paulo que falou esse princípio, Jesus também falou esse princípio. Em João 16:13, Jesus fala o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Olha só que interessante, Jesus, quando está com seus discípulos, já preveu que eles iam estar inseguros quando eles não vissem mais Jesus ali do lado de carne e osso. Ele falou, vai vir o Espírito, vai vir o meu Espírito, o Espírito de Deus, e vai trazer discernimento na leitura da palavra, vai ajudar vocês a guardar tudo o que eu falei. É promessa de Jesus Cristo, o Espírito Santo, para todo aquele que quer buscar a verdade na palavra de Cristo. Portanto, é preciso estudar a palavra de Deus cientes da nossa dependência do Espírito Santo, porque só o Espírito de Deus pode nos trazer discernimento e entendimento para compreendermos as verdades eternas. Só trazer uma ressalva aqui, quem não tem o Espírito Santo pode entender o sentido original do texto através das ferramentas de interpretação. Isso é apenas um exercício acadêmico e pode chegar ao sentido, mas não pode ter a vida transformada. Isso não faz sentido, que explode o coração e conduz numa nova caminhada. Apenas tem esse tipo de leitura quem tem o Espírito de Deus. Por isso, é fundamental, antes de você ler a palavra de Deus, a oração. Essa disciplina da oração é uma disciplina fundamental, porque só através do Espírito Santo nós podemos interpretar a Bíblia com verdade e vida eterna. 4. Interprete a experiência pessoal à luz da Escritura e não a Escritura à luz da experiência pessoal. A sua experiência pessoal de vida é importante, mas ela não pode conduzir como você deve interpretar a Escritura. Deve ser o contrário. Vou dar alguns exemplos práticos aqui. A Bíblia não ensina que Jesus ressuscitou dos mortos e com isso é filho de Deus. Agora a gente pode saber que ele é filho de Deus. Não, a Bíblia já ensinava que ele era filho de Deus e que por isso ressuscitou dos mortos. Vem primeiro o ensinamento, depois a
vida prática, a experiência. A mesma coisa é uma lógica errônea de que falar que o mundo é corrompido porque foi destruído por Deus na época de Noé. Não, porque o mundo se corrompeu, Deus destruiu e castigou na época de Noé. Vou usar um exemplo mais prático para nós, para mim e para você. Vamos supor que você entrou numa dívida grande, entrou no vermelho, não conseguiu pagar suas contas, e aí você orou, buscou a Deus e Deus falou: olha, para de usar o cartão de crédito, para de pegar dinheiro emprestado, vai trabalhar e vai pagar suas dívidas, porque não é legal você viver dessa forma. E você foi atrás disso, parou, quebrou o seu cartão de crédito e tudo mais. Até aí tudo bem. Mas depois que você passou por essa experiência e voltou com a conta no azul, você começa a ensinar que pegar dinheiro emprestado ou usar cartão de crédito é uma vida de pecado que leva à perdição. E para apoiar essa sua afirmação, você começa a citar Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Percebe a discrepância aqui? Você criou um mandamento a partir da sua experiência pessoal. E aí então você começa a correr atrás de textos bíblicos para buscar da sua experiência pessoal poder e autoridade divina. É o contrário, primeiro você busca autoridade na palavra de Deus, depois você experimenta no seu dia a dia, na sua vida pessoal. 5. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. A gente já conversou um pouco sobre isso aqui, porque alguns estilos de linguagem, como as narrativas, que boa parte da Bíblia é escrita, ela não é normativa dizendo o que tem que fazer ou o que não pode fazer. O que tem aqui é que nós, através desses exemplos, buscamos na palavra de Deus se isso é uma norma, se isso é um bom exemplo ou se isso é apenas algo que aconteceu e a gente deve observar e tirar princípios disso. Algumas histórias são muito claras. Por exemplo, quando a gente vê Pedro negando Jesus, a gente sabe que isso não tem que fazer. Ninguém precisa, a Bíblia não precisa dizer que não é para fazer negar Jesus. A gente sabe que não tem que negar Jesus. Quando a gente vê Paulo e Barnabé brigando severamente e separando o ministério, em Atos 15, versículo 39, a gente percebe que não tem que fazer isso também não está certo isso. Mesmo tendo separado e depois alcançado mais gente, aquela atitude deles intolerantes é errada. E também a gente tem como apoio uma das últimas cartas de Paulo, trazendo João Marcos de volta, reconhecendo seu erro. Mas nem sempre é tão claro nas narrativas bíblicas se temos que fazer o que está escrito lá ou se não precisamos fazer o que está escrito lá. Eu vou dar 2 exemplos de narrativas bíblicas que não são claras se devemos fazer ou não e como podemos aplicar na nossa vida e que não necessariamente são regras gerais. A primeira história está lá em Atos 8, a narrativa da expansão da igreja entre os samaritanos e os gentios, quando Felipe, um diácono, vai e encontra o eunuco, alguém que era castrado na sua época, que servia uma rainha, e por isso ele não podia adorar a Deus dentro do templo, porque só entrava pessoas que não tinham problemas físicos. Felipe explica todo o Antigo Testamento, o que era o Evangelho e o que Jesus veio fazer. Depois dele ter explicado tudo isso, o eunuco se submete ao senhorio de Jesus Cristo e vê uma água e fala: o que me impede ser batizado? Felipe fala: nada, vamos lá e já ser batizado imediatamente. Aí você está ali nesse texto, é um dos líderes da sua comunidade, da sua igreja local, e você pensa: eu vou começar a fazer isso. Todo final de culto a gente vai explicar de forma concisa, mas bem clara o que é o Evangelho, o que o Antigo Testamento falou, o que o Novo Testamento falou e quem é Jesus. E quem se submeter ao senhorio de Jesus Cristo e se converter, na mesma hora vamos batizá-lo. Não está errado você tirar esse princípio, porque é um princípio de uma narrativa e está claro ali que ele não está fazendo nada errado. Deixando bem claro que se uma igreja não faz isso, ela faz uma classe de 6 meses para a pessoa chegar no batismo, também não está errado. Você não pode transformar esse princípio bíblico de uma narrativa como uma ordenância geral. Um outro exemplo, você está lendo o Evangelho de Marcos e vê lá
no capítulo 1, versículo 35, que Jesus acordava de madrugada para orar antes de começar o seu dia. E aí você toma uma decisão. A partir de agora, de segunda a sexta, eu vou acordar 4 horas da manhã todos os santos dias e vou orar, gastar 1 hora de oração. Isso é maravilhoso para sua vida melhora muito mais, você vê que as suas decisões, que você está prosperando espiritualmente e também na vida prática, e aí você fica assim, descobri o segredo da oração, é acordar 4 horas da manhã. Eu vou começar a ensinar na minha igreja que todo cristão, todo discípulo tem que acordar 4 horas da manhã, de madrugada, para orar pelo menos 1 hora. Vamos lá, a Bíblia manda orar em 1 Tessalonicenses 5,17. Também manda gastar tempo com a leitura da palavra, Colossenses 3,16. Mas nenhuma hora fala de qual é o momento que você deve ler e qual é o momento que você deve orar. Você viveu uma experiência pessoal e está querendo colocar ela como doutrina, ou você viveu um versículo narrativo na sua vida e quer colocar isso como normativo. Não é assim que funciona. Voltando ao princípio 5 que a gente aprendeu. Uma narrativa bíblica só tem autoridade normativa se a própria Bíblia falar que é isso que tem que fazer todo cristão. 6. O propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas, não aumentar o nosso conhecimento. Isso parece um princípio elementar, mas é importante a gente relembrar esse princípio. A Bíblia está lá para transformar a sua vida à imagem e semelhança de Jesus Cristo, não para te dar mais conhecimento. Às vezes a pessoa chega a mestrado, doutorado, a gente fala que a pessoa é um cabeção, cheio de teologia, conhece tudo da escritura, cita, mas não vive nada na prática. A pessoa é uma pessoa morta espiritualmente. A Bíblia não atingiu o seu propósito na revelação de tornar você e eu parecidos com o Espírito Santo se isso acontecer. Satanás é uma das criaturas que mais conhece a palavra de Deus. Aliás, várias vezes que ela aparece na escritura, Satanás está citando a Bíblia. Ele faz isso no Jardim do Éden, falando certamente não morrerá, mas também tenta Jesus com escritura atrás de escritura, tudo fora de contexto. Satanás é um péssimo intérprete das Sagradas Escrituras. Ele deturpa, ele quer usar para o benefício próprio de cada um, mas ele conhece as Escrituras para fazer isso. Tiago fala que Satanás crê em Deus e treme. Então não adianta acreditar em Deus apenas ou conhecer muito bem a palavra de Deus se ela não está transformando a minha e a sua vida. Pedro vai dizer o seguinte na sua carta: dessa maneira, ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Olha que interessante, Pedro está revelando que a gente recebeu as promessas e a palavra para que a gente faça parte da natureza divina, glorificando e louvando o Senhor por toda a eternidade. Paulo, na sua carta ao seu discípulo Timóteo, vai revelar claramente o propósito da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus nos prepara para fazer a justiça de Deus, a boa obra do Senhor Jesus. 7. Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Esse princípio a gente aprendeu ao longo da reforma protestante do século XVI. A história da igreja antes disso era uma história de obscuridade da escritura. Só os bispos, os líderes religiosos tinham acesso à escritura. Se alguém comum, se alguém do povo de Deus quisesse interpretar a palavra de Deus e questionasse, era morto. A grande parte do povo era analfabeta e era proibido traduzir a Bíblia do latim para qualquer outra língua. Na reforma trouxe esse princípio que nós não só temos o dever como a responsabilidade e o privilégio de interpretar a Escritura. Cada cristão tem esse dever e esse privilégio. E com essa verdade, a palavra de Deus foi traduzida para praticamente todas as línguas conhecidas do mundo todo. E as igrejas protestantes, quando chegavam num país novo com seus missionários, além de plantar uma igreja, começava uma escola, porque sempre se acreditou que todo cristão, todo discípulo de Jesus precisava saber ler e escrever para interpretar bem a palavra de Deus.
é fundamental que eu e você não dependamos de líderes para interpretar a palavra por nós. Jesus falou em Mateus 22: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Muito interessante, Jesus fala que o maior erro das pessoas é por não conhecerem a palavra de Deus, as Escrituras. Ali ele está falando do Antigo Testamento, mas hoje a gente sabe que está incluso o Novo Testamento também. Então o erro era porque eles não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. E é interessante que também Jesus fala assim: se você olhar para as Escrituras e não entender o que ela está dizendo, você também não vai entender o Evangelho. João 5,39 diz o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. E Jesus está dizendo o seguinte: os que conhecem bem a Escritura, que tem muito conhecimento, se não entender que ela está aplicando para uma vida prática, que ela está aplicando para Jesus, o testemunho de Jesus, e que nós devemos seguir esse testemunho, de nada valeu. É isso que Jesus está dizendo aqui. E por último, Jesus vai falar sobre a marca que distingue todo discípulo dele. João 8,31. Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Por isso que a gente sempre fala, cada cristão, cada discípulo tem o dever, a responsabilidade, o privilégio de interpretar pessoalmente as Escrituras. 8. A história da igreja é importante, mas não decisiva na interpretação da Escritura. Esse princípio parece muito com aquele primeiro princípio que a Bíblia é a autoridade máxima, mas por a gente ter vivido tantos problemas com a igreja, com desvios de autoridades, e até hoje a gente vive isso, tem muitos profetas, bispos, apóstolos modernos querendo dar palavras para suas ovelhas como se fosse palavra de Deus, e é bem claro esse princípio e a palavra de Deus que qualquer palavra dada hoje tem que estar submissa à palavra de Deus. Se tiver contrária, é uma anátema. Eu não sei de qual igreja você é, mas eu sou da igreja presbiteriana. E eu acho muito interessante que na nossa Constituição, toda vez que alguém vai ser aceito na nossa igreja, ou quando alguém vai ser ordenado a pastor ou a presbítero, e essas pessoas sempre têm que prometer que vão ser submissas às autoridades daquela igreja local. Mas eu gosto de uma frasezinha que a gente sempre tem que falar antes: enquanto essas autoridades forem fiéis à palavra de Deus. Então, qualquer autoridade eclesiástica, qualquer tradição de igreja só vale se ela estiver alinhada com a palavra de Deus e for fiel à palavra de Deus. E se ela não for, é obrigação sua e minha confrontar em amor essa autoridade e essa tradição. 9 e último princípio geral. As promessas de Deus na Bíblia todas estão disponíveis ao Espírito Santo a favor dos crentes de todas as gerações. As promessas de Deus estão aí na palavra de Deus para nós hoje. Isso nos traz força, em momentos de dúvida nos empurra para estarmos mais perto de Deus. É a revelação de Deus e promessa, porque a gente sabe que essas promessas não falham. Agora a gente precisa entender a natureza das promessas antes de reivindicar para nós nos dias de hoje. Existem promessas gerais e existem promessas específicas. As promessas gerais são feitas pelo Espírito Santo a todos os crentes. São aquelas que, quando foram escritas pelo autor, não visavam nenhuma pessoa ou época em particular. Vou dar um exemplo de uma promessa geral que é para todas as gerações, para todos os crentes. Lá em Joel 2, versículo 32, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor, salvo será. Essa promessa do profeta lá do Antigo Testamento foi repetida no Novo Testamento em Atos por Pedro e em Romanos 10 por Paulo. E essa é uma promessa para mim e para você. Uma promessa que, se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Não precisa ter dúvida da sua salvação, porque isso é uma promessa clara para todos os crentes. Mas também existem promessas gerais que têm um tempo determinado que elas serão cumpridas. Então você não pode pedir para agora, sendo que ela tem um tempo determinado. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Romanos 12, 19, citando Deuteronômio 32, 35. É promessa de Deus a todos os cristãos em todas as gerações
que a vingança vem do Senhor no último dia, no dia do juízo final. Mas não adianta você pedir para hoje que Deus vingue você porque você sofreu essa injustiça. Existe um tempo determinado para essa promessa e ela se cumprirá sim. Você pode ter certeza que essa promessa é para você. Mas também existem as promessas específicas. São feitas pelo Espírito Santo a indivíduos específicos em ocasiões específicas. Estas também estão disponíveis, porém com uma orientação do Espírito Santo. A diferença é que essas precisam ser feitas pelo Espírito Santo, especialmente a nós, como foram aos beneficiários originais. Tem várias promessas na Bíblia que foram dadas a personagens e pessoas específicas, e você tem que tomar cuidado. Algumas dá para você pegar o princípio, outras nem tanto. Uma promessa que a gente adora falar um para o outro para ganhar coragem é Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa foi feita especificamente a Josué porque ele ia assumir o novo cargo ali de Moisés, o novo cargo de líder do povo de Deus. E sim, a gente pode pegar para nós, mas apenas se a gente estiver no caminho certo com Deus, porque a promessa começa, não foi eu que lhe ordenei. Então, se você tem uma ordem de Deus que é clara na sua vida, você pode pegar essa promessa que toda vez que Deus vai dar uma ordem para você fazer, Ele vai estar com você e você precisa ser forte e corajoso. Mas se Deus não deu essa ordem, você está começando um namoro, um empreendimento, alguma coisa, não adianta você ficar citando isso como mantra, porque não é promessa para você. Tem aquela promessa que Deus fez ao rei Salomão, que alguns gostam de achar que foram feitos para eles mesmos. 1 Reis 3:5. Em Gideon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Essa promessa foi feita para Salomão e ele pediu sabedoria e Deus deu muito mais. E as pessoas falam, aí Senhor, o Senhor prometeu que a gente podia pedir o que a gente quisesse e o Senhor ia dar. E às vezes junto com essa promessa já pega aquela que se a gente orar, tudo que a gente bater vai se abrir, se a gente chamar, Ele vai ouvir. E aí coloca isso tudo junto e eu já ouvi umas bobeiras dizendo, ó, isso é promessa de Deus, mas Deus quer que você coloque Ele contra a parede. Exija, determine, olha, é promessa, eu quero isso. Não é assim, não é assim que se comporta uma boa interpretação e nem um discípulo de Jesus achar que pode colocar o Senhor contra a parede, né? Quem é Deus e quem é criatura, quem é Senhor e quem é servo. Essa promessa feita por Salomão, dificilmente Deus faria de novo. Ali é um caso muito específico, num momento da história que estava se comprovando a linhagem do Messias que iria vir e da autoridade do povo de Israel. Por isso Deus demonstrou o seu poder diante do rei, o rei Salomão, que ia construir o templo. Por isso que Deus deu sabedoria. Depois disso, é mais difícil. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas estou dizendo que tome cuidado para você pedir esse tipo de promessa, porque não foi dada para todas as gerações e para todos os crentes. Bom, meus amigos estudantes da Palavra de Deus, esses são os 9 princípios gerais de interpretação bíblica. São 9 princípios, não como regra, mas como a palavra mesmo diz, princípios para você encarar a Bíblia e ter um caminho legal de interpretação. Volte o vídeo, estude de novo, eu vou deixar listado aqui embaixo os 9 princípios para você estudar também e assim a gente poder crescer mais na palavra de Deus. Até a próxima aula.